Oi, bom dia, boa tarde, boa noite. Eu não sei que hora você tá vendo esse vídeo, né? Como é que você tá? É a primeira vez que eu estou gravando aqui pro TI, então, para quem não me conhece, eu vou me apresentar, tá bom? Eu sou Elaine, chamam de tia Elaine, e eu gosto muito de contar histórias. E eu tive o prazer agora de vir até a sua casa para poder contar uma história para você. Essa história que nós vamos estudar todos os dias, ela está na lição. Você já tem a lição? Não, pede para o papai ou para a igreja, alguém na igreja, arranjar uma lição para você, tá bom? Aí você acompanha junto comigo. Mas se você já tem a lição, hoje a lição que nós vamos estudar a partir de hoje, é a lição 7, tá bom? A lição 7 que nós vamos estudar esta semana. E a lição 7, o título dela é O Cego de Nascença. O que quer dizer nascença? É de nascimento, tá? O cego que já nasceu sendo cego. Essa é a lição de hoje que nós vamos estudar. Mas antes disso, espero que você goste muito, mas já vai dando seu joinha aí para nós, para que todas as outras crianças que não conhecem ainda Jesus e nem conhecem essas histórias, elas possam ter acesso a este vídeo. Vocês sabem, quanto mais pessoas dão likes, rapidinho, vai ficando lá na hora de pesquisar, vai ficando uma das primeiras. Então, quando alguém vai procurar, assim, por exemplo, histórias ou histórias da Bíblia, logo aparece o canal do Timotinho. Já pensou que legal? Aí, crianças que às vezes nunca conheceriam essas histórias vão ter oportunidade. É por isso que a gente pede para deixar o joinha. Não é porque a gente quer que todo mundo goste. Não tem nada a ver com isso. Tem a ver com a gente poder divulgar a palavra de Deus. Tá bom? Então deixa seu joinha, se você ainda não é inscrito, se inscreve no canal, que aí todo dia vai ter um aviso para você. Olha, já foi postado o vídeo de hoje. Aí você já vai poder saber que horas você vai poder acessar o vídeo, tá bom? Mas então, enquanto isso, vamos à nossa história de hoje. E toda história, toda lição, ela tem um verso na Bíblia pra gente decorar. Então eu vou decorar junto com vocês, tá bom? Nesta semana, o nosso verso está escrito em Apocalipse. É o último livro da Bíblia, tá bom? Então está escrito em Apocalipse 21, verso 4. Então eu vou perguntar para vocês, onde está escrito o verso de hoje? Vocês vão falar Apocalipse 21, verso 4, tá bom? E o que está escrito em Apocalipse 21, verso 4? Está escrito assim, ó. Não haverá mais tristeza nem choro. Olha, é bem fácil esse verso, é bem pequenininho, ó. Não haverá mais tristeza e nem choro. Quando que não haverá tristeza e nem choro? Ah, no céu, isso mesmo. Então vamos repetir o nosso verso da semana, que nós estamos vendo ele hoje, é o primeiro dia, né? Que nós vamos estudar, está escrito em Apocalipse 21, verso 4, está escrito assim: não haverá mais tristeza e nem choro. Tá bom? Então vamos lá à nossa história de hoje. A nossa história de hoje acontece lá quando Jesus estava andando aqui na terra com seus discípulos, tá bom? Um dia Jesus estava saindo do templo junto com seus discípulos e quando eles estavam saindo, eles escutaram alguém falando assim: ajuda o cego, por favor, ajuda o cego. Ah, este personagem da história de hoje é o cego que foi falar com Jesus. Naquela época, ser cego era muito difícil. Hoje, a gente tem vários recursos, hoje tem cadeira de roda, não é? Pra gente andar, tem aquela varinha, tem até lugares que tem a sinalização para a varinha poder saber aonde tem que ir. Tem cachorro que guia, não tem? Cachorro que guia cego. E tem as pessoas que são muito solidárias. Se algum cego vai atravessar a rua, logo aparece alguém para ajudar a atravessar. Mas naquela época não era assim. Naquela época era difícil. E este personagem, ele já nasceu sendo cego. Ele nunca tinha visto. Já pensou? Como será que você se sentiria se você não pudesse ver o arco-íris? Não ver o rosto da mamãe? O rosto do papai? Não ver o seu cachorrinho ou o seu gatinho?
Já pensou você não enxergar? Fecha o olhinho assim, ó. Põe a mão assim. Imagina, você olha para um lado, olha para o outro e você não vê nada. Que difícil, né? E ele já tinha nascido assim, sem nunca ter visto. Ele imaginava o que era uma árvore, como eram as pessoas. Ele só imaginava, mas ele nunca tinha visto. Que difícil, né? E bom, aí quando Jesus estava saindo, esse cego apareceu. Ajuda o cego! Ajuda o cego! Ajudar o cego com a esmola era o único jeito que o cego tinha para ganhar algum dinheiro, para poder comer, para poder comprar um chinelo, uma roupa, né? Porque ele ficava sozinho, não podia trabalhar, e então ele tinha que pedir esmola. E as pessoas ajudavam porque sabia que era o único jeito dele sobreviver, era pedindo esmolas. Aí os discípulos de Jesus olharam para aquele homem e falaram com Jesus: Jesus, deixa eu fazer uma perguntinha aqui para você. Eu queria saber se o pai dele ou a mãe, quem foi que pecou para ele nascer assim cego? Você sabe me dizer, Senhor, quem é que pecou? É o pai ou é a mãe dele? Será que eles eram muito ruins? Eles devem ter feito alguma coisa muito errada, não é? Aí Jesus falou assim: olha, o que vocês acham? Vocês acham que toda pessoa que nasce cega é porque o pai ou a mãe fez alguma coisa errada? Aí ele falou: nem ele e nem os seus pais pecaram, mas isso aconteceu para que nele fossem reveladas as obras de Deus. O que Jesus estava querendo dizer? Jesus estava querendo dizer que ele nasceu cego para que ele pudesse ser curado. E assim servir de exemplo para todos nós, a história dele servir para todos nós. Foi isso que Jesus quis dizer para eles quando ele falou que ele estava cego para que ele pudesse ser manifestada as obras de Deus. Olha só, e agora? O que será que vai acontecer, hein? Será que ele vai voltar a enxergar? Como será que isso aconteceu? Nós vamos ver amanhã a continuação. Como será que essa história se desenrolou? O que será que aconteceu? E você, já sabia dessa história? Você já conhece essa história? Já? Mas é sempre bom a gente estudar de novo, não é? Então nós vamos agora responder as perguntas que estão no texto. Deixa eu pegar um vermelho aqui. As perguntas que estão no texto. Olha só, lá no texto, aqui na lição, vou até mostrar para vocês. Ó. Esta é a lição de hoje. Então, aqui na lição, daqui no cantinho, olha, tem as perguntas. E são essas perguntas que estão ali, tá bom? Então, a pergunta na lição, na página 57. Vou até por aqui, ó. Página 57, tá bom? Aí diz assim: o que o cego estava fazendo perto do templo? Tempo. Já respondeu? Então vamos ver a sua resposta? Vou colocar a minha e você confere se está parecida com a sua, tá bom? Então o que o cego estava fazendo perto do templo? Ele estava pedindo esmola. Então eu vou escrever aqui, ó. Pedindo. Essa caneta é muito grande. Esmola. Deixa eu pegar uma menor, porque essa ficou muito grandona. Deixa eu ver se essa aqui escreve. Ficou parecida com a sua resposta? Estava pedindo esmola, estava pedindo alguma coisa? Então vamos ver. Segunda pergunta, vamos lá? Que perguntas os discípulos fizeram a Jesus sobre o cego? Tempo. E aí, já respondeu? Então vamos ver se parece com a minha resposta? Vamos ver? Que perguntas os discípulos fizeram a Jesus sobre o cego? Aqui na lição fala: mestre, quem pecou para que esse homem nascesse cego? Ele ou seus pais? Então vamos por aqui: quem pecou? Agora essa caneta ficou melhor. Quem pecou? É uma pergunta. A outra: ele ou seus pais?
Se a sua resposta ficou parecida com ela, parabéns! É isso mesmo, você entendeu bem a lição de hoje. Vamos então agora para a próxima pergunta. Atenção, tá com seu lápis aí? Vamos lá. Quando acontece algum mal ao seu irmão ou à sua irmã, se você não tem irmão nem irmã, pode ser um primo, um amiguinho, né? Você fala assim, isso deve ser castigo. Você fala isso, será? Olha, aqui você vai responder sim ou não. Não vai ser uma resposta uma diferente da outra, né? Mas a minha resposta é não. Eu nunca acho que é um castigo porque a pessoa sofreu algum mal, tá bom? E aí a palavra que diz aqui, ó, tem um dedinho, ó, presta atenção o dedinho, ó. Não julgue os outros, tá bom? Aqui tem um texto que está falando aqui da irmã White, e nesse texto ela diz que muitas pessoas pensavam naquela época que as pessoas sofriam algum mal, era cego, ou era surdo, ou não falava, ou tivesse alguma outra deficiência, é porque era pecado, ou dele, ou do seu pai, ou da sua mãe. Eles invertiam a situação. Porque, por exemplo, Satanás queria que as pessoas pensassem que era um castigo que Deus dava por pecar. A Bíblia diz que todos nós pecamos, até sem saber. Às vezes a gente não sabe que aquilo é pecado e a gente está pecando. Então, às vezes, Satanás ele colocava assim, você pecou? Deus está te castigando. Mas não era isso, não. Na verdade, o castigo, se viesse um castigo, era por causa do pecado e não por causa da pessoa. Quem era o dono do pecado? Satanás, né? Então, em vez de pôr a culpa para ele botava a culpa em Deus. Espertinho, né? Só que isso não tá certo. Então, na verdade, muitas vezes a gente fica doente porque a gente transgride a lei de Deus. Nós vamos ver isso no decorrer da semana, tá bom? Mas às vezes, por exemplo, a gente só come porcaria. Só come porcaria. Aí depois fica com doente do estômago. Dá uma ferida no estômago. Começa a doer. Você tem que ficar internado. Tem que operar. E você fala, por que Deus me deu essa doença? Mas a gente que transgrediu a lei da saúde, não é? Aí a gente acaba ficando doente. Mas isso algumas vezes é assim, a gente fica doente por causa disso. Mas outras vezes não é por causa do pecado, da transgressão da lei de Deus. Às vezes é por consequência do pecado mesmo. A gente já nasce com alguma deficiência, já nasce com algum problema, né? E às vezes não é culpa de ninguém, é porque já veio vindo de geração em geração, algum gene, né? Alguma coisa errada aí, e a gente acaba ficando doente, né? Então esse texto quer dizer isso, que Satanás ele queria colocar em cima de Deus a culpa de todas as deficiências e doenças que existiam, para poder colocar a culpa em Deus e tirar de cima dele, né? Então, terminamos a nossa lição de hoje. Que pena, rapidinho, né? Mas não esqueça, tá bom? Que hoje nós começamos a ver a história do cego de nascença. E amanhã quando você for assistir, já pega a sua lição, já pega o seu lápis, vem correndo pra gente estudar junto. Tá bom? E eu espero que você tenha hoje um restante de dia muito feliz na presença do Senhor. Eu também vou ficando por aqui, já com saudade de você. Até amanhã. Não esquece, hein, de compartilhar com seus amigos. Falar para eles que tem o canal do Timotinho. Tem tanta coisa legal, justamente para sua idade. Então divulga aí para as pessoas da sua idade, para que elas também possam ter a oportunidade de conhecer a Jesus através destas histórias, não é? Olha, um grande beijo para você. Eu espero você amanhã aqui, tá bom? No canal do Timotinho. Tchau, tchau!